Olá, pessoal! Estamos aqui para a nossa tutoria interativa de hoje. Hoje a gente vai começar falando do PL Comunicarte. Só lembrando aqui, iniciando, mais para o final a gente fala de novo. Depois dessa tutoria interativa do PL, a gente vai ter um momento, um bate-papo com o coordenador. Também vai ser ao vivo aqui pelo Instagram. E ele vai tirar várias dúvidas, principalmente sobre o PL. Quem conseguiu responder a nossa pergunta lá no fórum, a gente vai ler quais são as dúvidas, as experiências de vocês. Aí a gente vai falar sobre o curso de maneira geral. Mas agora, nesse primeiro momento, agora às 18 horas, é só sobre o PL Comunicarte. Então, quem tiver ainda alguma dúvida, vão mandando. A gente vai retomar alguns pontos, algumas dúvidas que ainda chegam pela tutoria. A gente vai conversando aqui, eu e a professora Mayra. Tudo bom, pessoal? Boa tarde. Sejam bem-vindos e bem-vindas. E aí vocês vão tentando já, porque tem gente que está iniciando o PL, eu estava até conversando com a professora Mayra, tem gente que está iniciando o Comunicarte e tem uma outra turma que já está diagramando o Comunicarte. Então a gente vai falar um pouquinho, de repente, dos dois momentos, para esclarecer para todo mundo e vão mandando para a gente também poder ir auxiliando agora, né? Isso. Então, normalmente nos PLs a gente, né, retoma toda a estrutura, o que é para fazer, qual é a relação com as disciplinas, né? E vai passando aí essas etapas da produção. Então, independente de que momento você está, se você está na fase de produção da matéria ou se você está na fase da diagramação, a gente vai dar uma repassada aí em toda a estrutura do projeto e vai conversar com vocês, né? Tirando as dúvidas e tal. A gente sabe que muita gente já mandou, né? Pela tutoria, e já tem conversado aí com a gente. Então, a primeira questão que a gente tem que pensar é o seguinte, é a estrutura, a linha editorial do Comunicarte, né? Então, o Comunicarte, ele é um jornal mural. Ele tem uma linha editorial que é arte, cultura e folclore. Então, né, comunicação e arte, a ideia é trazer temas, né, relacionados à questão da arte, da cultura e do folclore. Então, a gente pensa sempre na produção artística, cultural, né, no que está acontecendo na cidade de vocês. A ideia é que vocês tragam, né, na região onde vocês moram, quais são os acontecimentos, as iniciativas, os projetos interessantes que valem estar no mural, né? Então tem que pensar que esse material é para ficar fixado no mural, né, numa parede que as pessoas vão passar e vão olhar, né? Então tem que pensar na temporalidade, não pode ser algo que aconteceu no ano passado, né? Vai mês que vem, aí mês que vem, daqui a pouco já passou até, né, terminar a produção aí, já passou o prazo, você vai colocar, por exemplo, no mural do seu polo. Né? Aquela notícia, aquela informação e aquela coisa já passou. Então, tem que pensar na relevância da informação, né, a partir desse tema. Outra coisa também que a gente tem que pensar é que todo o conteúdo que vocês estão desenvolvendo, tudo que está sendo falado, ele tem que ser pensado a partir das disciplinas. Então, isso eu sempre repito, né? A produção do PL, ela é um trabalho prático, é o seu projeto laboratorial, é a hora que você vai realmente, né, fazer, produzir algo relacionado às disciplinas que você está estudando. Então, a gente tem nesse módulo, nas duas fases, as disciplinas de processo de produção jornalística, produção textual na fase 1 e na fase 2, diagramação e layout e redação jornalística. Então, todo o projeto, todo o PL vai trabalhar e vai resgatar conteúdos dessas duas disciplinas. Ah, mas como é que eu faço a diagramação? Eu não sei fazer. Sim, você vai estudar diagramação na disciplina de diagramação. Tem o material lá, tem as rotas, tem o template, né? Por isso que a gente relaciona as etapas com as fases que vocês estão fazendo. Tá? Aí, além disso, a gente tem toda essa estrutura. Enquanto eu vou falando aqui, vocês podem ir comentando em que momento vocês estão, né, dessa produção, para a gente até pensar aí nessas possíveis dúvidas que vocês têm. Então, a primeira questão é a pesquisa do tema, sobre o que você vai falar. Então, você tem que pensar num tema que esteja relacionado, obviamente, à arte, cultura e folclore, da sua região, né? Uma iniciativa, um grupo de teatro, um grupo de dança, alguém que trabalha com arte de rua, né? Alguém que trabalha com música, com cinema, né? Um festival importante que tenha relacionado à questão da cultura, pode ser de uma cultura local, enfim. Então, vocês escolhem uma temática, né? Vão fazer a elaboração da pauta, levantando quais são as fontes de informação, né? A gente sempre trabalha com
personagens, com entrevistados e com fontes que são os dados oficiais, né? Então, você vai pegar os dados da companhia de teatro, da companhia de dança, os dados da prefeitura, que de repente organiza esse festival, né? Quem é que organiza isso? Então, você traz essas informações aí para pensar na montagem daí da sua matéria, né? Então, você vai ter uma notícia principal e uma correlata, né? Então, a correlata é como um detalhe que você vai contar, uma especificação, algo a mais, né? Que você vai contar aí na sua matéria, tá? Então, você vai produzir a notícia, a correlata e as imagens. Daí, a gente sempre reforça. É importantíssimo que as imagens sejam produzidas por vocês. É obrigatório isso. Não pode usar banco de imagens. Esse é um dos critérios de correção. Ah, mas eu quero trazer algum aspecto histórico, enfim, eu quero falar alguma coisa que não tem. A imagem tem que ser produzida por vocês. Daí tem que, de repente, mudar a abordagem aí para que vocês possam produzir essas imagens, né? Então, depois que vocês fizeram a notícia, montaram, né, todo esse material que vai ser divulgado, aí a gente vai para a questão da diagramação e layout, né? Então, a gente tem um template que vocês vão utilizar, né, a partir do que vocês estão aprendendo, vão aprender na disciplina de diagramação, e vocês vão, então, montar fazer a diagramação mesmo nesse template que a gente disponibiliza. Deixa eu só, tem alguns alunos perguntando, hoje a tutoria aqui do PL, né, que é sempre às 18 horas, é do Comunicarte. O de assessoria de imprensa é na próxima semana. Na quinta-feira também às 18 horas, mas aí é na próxima semana. A gente sempre faz uma semana de um PL, na outra do outro, para dividir os assuntos mesmo. Tem um aluno que perguntou o horário, pediu mais tarde, tem outros, acho que já tinham comentado no post também lá nosso. O horário é esse por questões de disponibilidade mesmo, né? Não só aqui do espaço que a gente usa, mas também dos professores, porque às 19 horas os professores estão em sala, e aí fica um pouquinho mais complicado. Por isso esse horário, tá? Mas sempre esse vídeo fica disponibilizado depois nas páginas das disciplinas, ou do PL, ou do estágio, sempre a gente disponibiliza lá depois. Tem alguns alunos relatando aqui que já fizeram esse Comunicarte, que tiraram uma boa nota. Então, para vocês verem que não é algo tão difícil assim, né? Tem alunos aqui comentando com os outros que já fizeram, então é tranquilo, é possível fazer, mesmo essa parte de diagramação que parece um pouquinho difícil, mas vocês mexendo lá no programa acabam entendendo, né? A gente sabe que o primeiro contato que a gente tem com cada uma das disciplinas ou cada um dos processos produtivos é tudo novo, né? Então, você fica meio assustado, fica com medo, será que vai dar certo? Será que não vai? Não vou conseguir fazer, né? A gente sabe que gera uma insegurança, e, inclusive, esse momento que a gente tem de conversa, ele é exatamente para isso, para a gente poder, né, estar mais próximo mesmo à distância, para tirar essas dúvidas, enfim, para que vocês tenham mais segurança no que vocês estão produzindo. Normalmente, né, quando a gente começa a trabalhar com os PLs, a primeira dúvida é sempre a temática. Sobre o que eu tenho que abordar, será que esse tema está adequado, será que esse tema é bom, será que ele está dentro, será que ele não está, né? Então, a gente fala bastante sobre isso, tem exemplos, né? A gente, nos encontros de tutoria, a gente fala, os alunos perguntam, mas se eu fizer sobre tal iniciativa que tem aqui na minha cidade, cabe ou não cabe, né? A gente tem que tomar cuidado também para não produzir uma assessoria de imprensa, né? Para não virar um merchan, para não virar apenas uma divulgação de alguma coisa. Tem que pensar no cunho jornalístico, na importância daquela notícia para as pessoas que vão ler, né? Tem que pensar na questão de ser um fato atemporal, né? De não ser algo muito marcado ali, como eu falei, da questão do calendário, porque aquele mural, você não sabe quando que ele vai tá disponível, né? Se for algo que você quer muito localizado num evento, num único fim de semana, e que não seja, por exemplo, algo que aconteça todos os anos, de 2 em 2 anos, ou que tenha algum tipo de periodicidade, fica muito localizado, né? Aí você perde a importância dessa informação para o jornal, porque o jornal, você pensa que ele vai ficar ali, umas 2 semanas, um mês, aí depende, né, da sazonalidade aí, mas tem que pensar nessa escolha do tema a partir também dessa questão. E não que não possa ser do evento, né? Foi o que a professora falou, se é um evento que acontece, tem um aluno que perguntou se podia fazer sobre
o desfile que acontece 7 de setembro, agora tem, né? Isso. É um tema bem importante, contanto que não fique só numa propaganda desse desfile, mas é um tema importante, envolve história, envolve a região que tem essa tradição. Isso, a participação dos grupos, né? Porque a gente sabe De que a gente tem escolas que às o vezes desfile das participam, Forças então Armadas, daí tem as isso. escolas, tem grupo escoteiro, né? A gente tem vários grupos diferentes que participam do desfile, né? E daí tem que pensar que o teu conteúdo é relacionar isso com a cultura local. Então, eu imagino, né? Que o desfile, eu já desfilei em 7 de setembro, né? O desfile aqui em Curitiba é de um jeito, o desfile no Rio de Janeiro é outro, o desfile em Brasília é outro, né? Porque ainda tem a presença das autoridades da nação, enfim, é televisionado, né? A gente sabe que tem aí uma importância maior. Então, é pensar, é relacionar esse fato, né? É um fato que acontece todos os anos, é um feriado nacional, com a cultura da sua cidade. Né? Aí relaciona isso, porque ele não está relacionado à arte ou ao folclore, ele é mais como um evento aí da pátria, né? Aí você pode abordar essa questão a partir da ideia de uma cultura do nacionalismo, do patriotismo, né? Da participação das pessoas. Então, as pessoas acordam cedo, né? Vai a família toda lá com a bandeirinha, enfim, eles aplaudem, né? Ficam bem felizes de participar. Então, é mais do que relatar o que é o desfile, porque é algo que acontece todos os anos na maioria das cidades, né? É pensar a cultura aí na região onde você mora, né? Como isso representa daí uma cultura nacional, um patriotismo, né? Junto com esse evento, né? E com as características locais, tá? Só que mandar um abraço para o Marcelo e para o Eduardo, que são nossos alunos mais velhinhos. Oi, Marcelo e Eduardo. Nossos alunos de turmas anteriores que já fizeram. Eles mais antigos, não são mais velhos, mais antigos, né? Chegamos primeiro. E a Suzy, ela falou que está em contato com as fontes, que ela agendou o primeiro contato para a semana que vem com a responsável e que ela vai fazer o jornal sobre o teatro que tem lá no subúrbio de Salvador. E muitos moradores nem sabem que existe o espaço, então acabam nem utilizando aquele espaço. É um teatro, o prédio do teatro, né? Não é um grupo ou uma atividade de teatro. Isso é interessantíssimo, né? Essa é a coisa de você encontrar uma boa notícia, né? Então, você pensar algo que seja uma informação relevante para aquela comunidade, né? Para o lugar onde essas pessoas vivem, né? Que elas não conhecem. Então, normalmente, a gente vai buscar essas informações, né? Exatamente para isso, para poder divulgar algo que seja relevante para quem está lendo. Olha que interessante, nossa, mora aqui do lado, nem sabia, né? Então, isso é importante também. Ela perguntou, porque ela falou que está sentindo dificuldade, ela até pediu uma ajuda, por causa do número reduzido de caracteres, né? Esse é um drama sempre. A reportagem tem que ser bem direta, né? Isso. Tem que trazer bem as principais informações. Então, você tem que, a professora Mayra pode até me ajudar, você tem que já focar o que você quer falar sobre esse teatro, né? Qual que vai ser o teu enfoque ali? Você vai falar sobre teatro, mas o quê? De qual perspectiva? Para você conseguir seguir aqueles caracteres que realmente então você são bem pensa reduzidos. assim, a partir da estrutura da redação jornalística, né, como você vai organizar essas informações, qual é a informação mais importante? Existe um teatro no subúrbio de Salvador que é desconhecido. Ela falou que tem atividade no local, mas poucas pessoas utilizam, né? Aí, então... Então, esse é o teu gancho, né? Essa é a tua informação mais importante. A partir dela, aí você vai trazer quem utiliza, outras pessoas que não fazem parte de grupos de teatro podem utilizar. Eu posso utilizar para fazer uma reunião de associação de bairro? Eu posso utilizar o espaço? Esse espaço, ele tem... Qual é o custo, né? Ele faz temporada de peças, né? Ele trabalha só com teatro ou tem dança, tem dança com balé clássico, hip hop, dá para a própria comunidade pensar um projeto para usar esse espaço é público ou ele é privado, né? Então, desculpa, essas são informações que são importantes para quem vai ler. Né? Então, você faz esse levantamento, né? Indica quais são essas informações mais relevantes e daí vai construir o texto abordando isso, né? Algumas características, daí pensando o que vai na notícia principal, o que vai na correlata.
A Vanusa, ela falou que vai falar sobre uma companhia de dança da cidade dela. Aí também, né? Acho que é o mesmo cuidado. Exatamente. Quando falar dessa companhia, mas qual que é a importância dela para a cidade? Assim, ela tem uma representação na cidade? Ela participa de algum, essa companhia tem algum projeto social? Eu acho que tem vários aspectos que pode falar. De repente, cuidar para não falar, fazer novamente uma propaganda da companhia de dança, né? Isso. Não falar só do. Então, assim, pensa num gancho, né? Como assim, né, a dança na cidade. Então, assim, existem companhias, uma dessas companhias é essa, que funciona assim, funciona assado. Ela é de dança clássica, ela é de dança contemporânea, ela tem diferentes turmas, porque daí você tem uma produção para o corpo de baile de adultos, o corpo de baile de adolescentes, de jovens, tem um ingresso, ela tem aulas, né? Ou é só para esses dançarinos, bailarinos, enfim, profissionais, né? Como participar da seleção, como entra, né? Então, são informações que senão você vai só contar a história do Brás. Existe a companhia, ela funciona há tanto tempo, já fez tantas peças e tal. A pessoa diz, que legal, bacana, de repente eu vou assistir. Mas, assim, se eu quiser participar, né? Eu gosto de dança, eu quero colocar minha filha para dançar, ela pode participar também, tem algum projeto, tem que pagar para fazer um curso, para entrar, alguma coisa assim. Então, essas informações que são interessantes também, né? Para pensar da relação com a comunidade, né? O público, daí não apenas as pessoas que participam da companhia, mas quem assiste também, que, eu gosto de vir assistir e tal, porque é interessante, eu gosto de dança, eu gosto de coisas diferentes, né? Então, é apresentar as características da companhia, né? Pensando como produção artística, as possibilidades de participar, e também alguma coisa relacionada ao público, né? Pode ser uma ideia interessante. Isso. Só retomando aqui, não tem mais nenhuma. Uhum. Ainda algumas perguntas que chegam na tutoria, uma delas é sobre a imagem. Tá? As imagens, vocês vão ter que utilizar uma imagem em cada reportagem. Então, cada reportagem tem a sua imagem. Quando está lá descrito 2 imagens, não é para uma só, tá? Vocês usam uma imagem na reportagem principal e uma na correlata. E todas as imagens que tiverem no jornal de vocês têm que ser produzida por vocês, porque é parte de um dos critérios de avaliação. Então, mesmo quando vocês vão fazer aquela parte de cima ali onde tem o nome Comunicarte, vocês podem utilizar uma imagem produzida por vocês, vocês podem usar uma textura, aí depende da proposta. O cuidado é que aquela marca ali do Comunicarte tem a ver com o assunto de vocês. Vocês não vão de repente falar de teatro e colocar a imagem de um carro lá. Então tem que ter todo um contexto. O jornal, quando vocês vão diagramar, ele é um conjunto. Ele tem que ser uma coisa fechada no final. Então, vocês têm que pensar ele como um todo, assim. Aquela parte de cima, aquele cabeçalho ali, ele vai chamar a atenção de quem vai passar para ler também. Ele vai ajudar a compor o jornal. Então, vocês têm que cuidar quando vocês vão fazer, mas sempre produzido por vocês. Não pode ser de banco de imagens ou uma imagem que vocês pegaram, sei lá, de algum site, alguma coisa assim, do local. Arquivo pessoal, Arquivo né? pessoal. Também tem que ser sempre produzido por vocês. A ideia é pensar, né? A gente tem os modelos lá, vocês podem olhar também qual é a produção que a gente já tem, né? Do Comunicarte, para ver como isso é construída, essa parte da diagramação, para pensar na linguagem visual, né? Então, ela tem que ter uma composição que seja harmônica e que seja toda ela relacionada à sua temática, né? Então, é isso. Você não vai colocar uma coisa de indústria se você está falando de né, dança, enfim. Então, né, olhem os modelos, isso é importante também. Muitas vezes a gente não sabe, tem uma ideia, não sabe se cabe, se não cabe. A gente fala, é uma inspiração, não é para copiar, né? Tem que tomar esse cuidado, mas é interessante, assim, olhar para o que já foi feito, pensar, mas eu não sei o que eu monto, como é que eu faço e tal. Então, dá uma olhada lá, pensa a questão de cor, estrutura, essa linguagem, da imagem, posicionamento. Outros, né? Uhum. Isso, então, né, usa uma coisa muito amarrada ali do template. Dá para criar alguma coisa que fique interessante, que fique leve, que fique criativa, né? Chamativa para quem vai olhar esse jornal, né? Dentro de uma linha, né? Não dá para fugir do nosso modelo também, então tem uma estrutura ali que é fechada, mas dá para utilizar da criatividade para construir algo que seja harmonioso, que seja bacana, né?
dentro dessa temática que vocês escolheram. Então, não deixem de olhar o que a gente já tem produzido, né? A Natália, ela falou que tem 2 temas em mente. Um é o futebol americano, que tem na cidade dela e que tem pouca visibilidade, e o outro é um projeto social que tem no bairro onde ela mora. Se encaixa no tema de alguma forma? O projeto social, daí tem que ver qual é a característica, né, desse projeto, é que assim, eu entendo que o futebol americano, ele seria mais para a revista F, por exemplo, né, para algo de uma prática que acontece na tua região e tal, porque quando a gente está pensando em cultura, a gente está pensando, dá para relacionar o esporte com cultura? Dá, né, muito na linha da cultura popular, enfim, né, mas a ideia é que você vai trabalhar mais com expressões artísticas mesmo, né? Ou algo mais relacionado à questão do patrimônio, enfim. Talvez o projeto social, eu não sei do que é esse projeto, porque pode ser um projeto social de futebol também, aí é a mesma coisa, né? Então, você tem que pensar algo que seja mais relacionado a desenho, pintura, dança, folclore, artesanato, festivais que acontecem, música, né? Festivais que acontecem, tem banda, tem algum tipo tem grupo folclórico italiano, ucraniano, né? Danças típicas, enfim, algo que tenha a ver com a cultura da sua cidade, né? Aí tem mais a ver com a proposta do jornal. E a Vanusa, ela falou da companhia de dança. Ela falou que a companhia mantém um espaço onde acontece aula de dança. Um trabalho bem interessante, pois trabalham pesquisa, criação, formação continuada e difusão da dança contemporânea no Ceará. Perfeito. Então, parece bem interessante. Exatamente. Então, veja, olha, essa é uma informação importante. Você diz que tem a companhia, explica como ela funciona, quais são as características, né? Fala alguma coisa relacionada à questão da cultura local, né? Cearense, enfim, se isso aparece na produção dessa companhia, e fala dessas atividades que acontecem nesse espaço. Porque isso é uma coisa interessante, né? Gostei, que legal, não conheço, vou assistir. Nossa, eu posso ir lá participar também, posso fazer um curso, posso, sei lá, levar minha filha para né, fazer uma aula, alguma coisa assim. Então, isso é bacana, né? De mostrar também. Você apresenta aquilo como uma produção cultural e traz também algo a mais para quem está lendo essa notícia e fica interessado, né? E a Suzy, ela perguntou se a imagem pode ser de celular, que tenha uma boa resolução, algo assim. A imagem produzida por comunicar. Pode, tem que tomar sempre, né, aqueles cuidados com enquadramento, iluminação, né, o recorte, o foco, né, então a qualidade da imagem, ela é a prioridade, né. Hoje os celulares têm bons recursos aí, né, se você domina bem, não tem problema nenhum, né, de usar o celular, só tem que tomar cuidado daí com essa composição da imagem, tá, com a qualidade da imagem. Tá. E a Natália, ela falou que o projeto social que ela citou tem dança, lutas e serviços para a comunidade. Perfeito. Esse já é mais interessante, porque daí já pega mais essa coisa da cultura, né? Então, explica como funciona esse projeto, relaciona com a cultura local, com a participação, quem são as pessoas que participam, né? E daí apresenta quais são essas linguagens, né? A dança, a luta, enfim, como que isso funciona lá, relacionado à questão da cultura local. E a Fernanda, ela falou que na cidade dela, a cidade está em obra. Que eles estão criando passarelas, mudando algumas ruas ali, pelo que eu entendi, fazendo aqueles trevos, aquelas coisas de estrutura mesmo urbana. Ela perguntou se isso poderia fazer parte, essa mudança que está tendo, em especial no bairro onde ela reside. Tá, daí a gente está falando também acho que essa seria mais para a revista F. A gente está pensando aí numa coisa mais da infraestrutura urbana, né? Talvez alguma coisa de sociabilidade, enfim. Para puxar para a questão da cultura, teria que ver o impacto disso para a localidade, se isso interfere em alguma coisa relacionada à dinâmica dessa comunidade. Acho que não casa muito com a questão da cultura. Eu sempre falo isso, né? A gente tem um conceito de cultura que é amplo, que tem a ver com práticas, né? E relações e tal. Inclusive, se a gente for pensar numa questão de cultura urbana, né? Mas o foco do jornal é mais para essa leitura de uma cultura artística, né? E artesanal, assim, folclore, enfim, práticas relacionadas à questão da comunidade. Né? Então, talvez seria interessante você pensar em alguma outra iniciativa que tem aí onde você mora,
relacionada mais a essa questão das produções culturais. Aí o Alexandro, que foi o que mandou na tutoria de 7 de setembro, ele falou que vai falar sobre os desfiles de 7 de setembro, que as escolas utilizam cartazes, fantasias com temas meio ambiente, cultura brasileira e às vezes alguns temas sociais. Se ele pode destacar isso, que eles trazem isso para o desfile. Exatamente. Então, esse é o aspecto cultural do desfile, porque o desfile é um evento cívico, né? Ele está relacionado a uma data nacional, ele não necessariamente traduz alguma coisa diretamente da cultura, mas aí sim, né? A participação das escolas, essa temática que se leva para o desfile, né? Como isso é construído, como isso mostra a característica da cultura nacional. Aí sim, aí você tem um bom gancho para poder falar sobre esse evento. E a Alexia falou que está fazendo sobre um restaurante de família italiana que tem o prédio tombado pelo patrimônio público. Ela falou que quer falar da arquitetura do prédio e da imigração italiana no local, se seria uma boa ideia. Sim, aí você pode pegar o gancho da gastronomia, né, para pensar toda essa relação da cultura italiana com a arquitetura, né, com uma comunidade. Existe uma comunidade ou é só a família, né? Tem aqui em Curitiba a gente tem o bairro de Santa Felicidade que é todo, né, de uma colônia italiana. Então tem algo relacionado a uma cultura de italianos, quem frequenta, né, esse contato com essa cultura aí onde você mora, né? Então, mas tem que pensar muito, daí relacionar a questão da gastronomia e da arquitetura, né, que são os dois elementos principais. Você tem um restaurante que produz comida italiana e que está num prédio tombado, mas pensar nisso a partir de uma ideia de uma cultura italiana aí onde você vive. Falar um pouquinho da diagramação e entrega? Então, né, o modelo que a gente tem, né, o que eu comentei com vocês, ele tá lá, ele tem, né, o template, né, então edição e diagramação, né, ele vem aí nesse modelo que vocês têm que utilizar, né, ele tá pro InDesign, né, então, assim, todo mundo, muitas vezes perguntam, eu posso usar outro programa? A questão é a seguinte, o template que a gente tem tá preparado para ser aberto nesse programa. Se você for utilizar outro programa, você tem que ver a questão de conversão de arquivos, se ele não vai desconfigurar, né? Ou você vai começar do zero num outro programa e fazer a diagramação todinha a partir desse template. Então, a gente, né, não é obrigatório, você não vai usar zero se você usar outro programa, mas, né, todos dizem, então eu tive um erro aqui porque eu usei outro programa. Aí, né, é conta e risco seu, porque ele está preparado para isso, né? Então, a ideia é que você trabalhe todo o processo de diagramação, fonte, organização do texto, número de caracteres, né? A posição da imagem, né? O título, daí toda a composição da notícia, o que tem que ter, né? Título, gravata, muita gente esquece, eu participo de correção também de texto, muita gente esquece da gravata, né? Coloca só o título e não coloca a gravata, não coloca o crédito, aí a gente abre, né? Não sabe, não tem lá a informação de quem produziu essa notícia, a estrutura do texto e a localização das fontes, né? Das fotos, desculpa. Então, para a etapa de diagramação, a gente tem, né? Todo o projeto gráfico, então você tem que seguir o projeto gráfico que está disponível no template, que tem os modelos lá que a gente já falou, né? Tem que verificar biblioteca de fonte, módulo de diagramação, bloco de correlato, informação de cabeçalho, né? Toda essa estrutura que você vai organizar aí no seu arquivo, tá? Então, isso tem que tomar bastante cuidado. Mas eu fiquei em dúvida e tal. Volta para os arquivos das aulas, né? Então, tem que pensar que o PL é a sua atividade prática. Você foi lá, viu os vídeos, leu o texto, assistiu a aula interativa, perguntou, mas você não mexeu no arquivo. Né? Você não abriu o programa, a gente tem né, o pacote Adobe tem todos os tutoriais para como usar, além das aulas. Então, você tem que sentar e mexer no programa mesmo para poder testar, ver comando, como que mexe. Mas se eu quiser fazer, deu errado, socorro, como é que eu resolvo aqui? Né? Então, o material das aulas, ele serve para isso também, né? Para que vocês tenham segurança no que vocês estão
fazendo, né? Aí os processos de entrega, a gente tem as datas. Além das aulas, lá no curso de vocês, não sei se está dentro de jornalismo, mas acho que tá, tem é como se fosse uma disciplina que chama cursos livres. Daí dentro desses cursos livres tem alguns cursos do pacote Adobe. Um deles é de como utilizar o InDesign. Então, às vezes, vocês assistem lá os vídeos que os professores produziram e pode ajudar também na construção do PL, tá? Isso. Só lembrando que a entrega agora do PL é uma só. Não é mais por fase. Quem entrou antes, que já fez por fase, já fez... É um PL só que vocês vão entregar e ele vai ser a média da disciplina do PL. Então, no final, nesse PL, vocês vão ter que entregar um arquivo fechado, prontinho. Não é para mandar separado, que nem foi da revista F, texto, imagem, não é. Vocês têm que enviar para a gente um jornal pronto. Por isso que vocês têm que diagramar. Não sei se você quer falar mais sobre a entrega? Isso, é porque assim, para quem já fez, né, outros PLs, a gente não trabalha com a questão da diagramação. Então, você manda o texto no Word, você manda a imagem e daí, sendo publicado, né, no Marco Zero, na Entre Verbos, na revista F, a gente aqui faz a diagramação e reestrutura. No caso do Comunicarte, não, né? O Comunicarte, o trabalho é o jornal diagramado. Então, é um arquivo só. Esse é o cuidado que tem que tomar, né? Você vai montar tudo dentro daquela estrutura do template, texto e imagem, né? Vai salvar esse arquivo para ele não desconfigurar, enfim, e vai postar esse arquivo, tá? Quer falar da publicação, já que você mencionou? É isso. Esse PL, para os alunos que estão começando e para os que já estão, assim como os outros PLs, eles são publicados de acordo com o aproveitamento que vocês têm mesmo. Então, todos os trabalhos que obtêm nota, acho que é 9, acima né? de 9, acima isso. de 9, eles são publicados ou ali no portal Mediação, depende do PL. Isso, esse é do Mediação formato. mesmo, que a gente tem o link do Comunicarte lá dentro do Mediação. Lá, inclusive, vocês podem ver outros exemplos de alunos que já produziram. E aí, quando a gente publica isso lá no site, a gente manda um e-mail para o aluno e para o polo, informando que o trabalho foi publicado. Selecionado, né, e manda um link de onde está publicado. Só que isso leva um tempinho, tá? Vocês podem pensar assim, foi corrigido hoje, tirei, sei lá, 9,8. E não apareceu. E não apareceu né? ainda. A gente publica aos poucos. A gente guarda todos os trabalhos, faz uma pasta com todos esses trabalhos e vai publicando para ter aquela periodicidade também. E aí, conforme cada um vai sendo publicado, a gente vai mandando o e-mail também, tá? Então, não tenham pressa, sim. Pode ser que seja publicado agora, mas pro outro mês, no outro. Então, a gente sempre guarda para publicação. Eles não vão sendo publicados, eles não são publicados todos de uma vez, né? Então, olha, nova leva de jornais, né? A gente vai mantendo a alimentação do portal com esses materiais que vocês produzem. Isso para todos os PLs, né? Então, eles ficam disponíveis lá e à medida que eles vão sendo postados, porque é o processo de alimentação do portal mesmo, né? Então, assim, o que eu falo sempre também é pensar na questão da construção desse material como portfólio, né? É uma produção de vocês têm como mostrar isso profissionalmente. Olha, já produzi isso, já produzi em TV, já fiz assim, já fiz assado. Quanto maior a qualidade do que vocês estão produzindo, independente da lógica, a gente está falando da questão da nota, porque todo mundo quer aprovação, todo mundo quer nota boa, né? Mas pensar essa qualidade também para construir um bom portfólio, para que vocês possam mostrar isso, para buscar um estágio, né, para buscar uma colocação no mercado, para ter algo que você já produziu dentro do curso, né, especificamente. A gente sabe, né, a gente tem muitos alunos que já atuam como jornalistas, que já trabalham, né, mas a gente tem muitos alunos que estão começando agora mesmo, que não conhecem o mercado, que não têm experiência e para todo mundo que não tem experiência, a questão é essa, tá? Você vai fazer o seu currículo, você vai mostrar lá o que você já produziu. Nada, né? Então, você já tem um tipo de produção que você pode mostrar, né? E quanto maior a qualidade, melhor. Além disso, né? Olha, então eu produzi isso aqui para uma disciplina da faculdade, esse trabalho foi veiculado na plataforma, né? De informação
na plataforma digital do curso, tá lá, porque foi bem avaliado, tirou uma nota boa, né? Então, esse é uma super visibilidade para vocês. A gente fala, não é só para mostrar para mãe, para pai, para família, né? É também profissionalmente pensar nessa visibilidade que vocês vão ganhando, né? Então, assim, fazer sempre com muito cuidado, né? Prezando a qualidade, para ter esse material para poder mostrar aí depois, né? E daí tem a paciência também que os processos aí de postagem, além de todo o volume de trabalho que a gente tem, de correção e fechamento e revisão, tem também essa questão dessa periodicidade das postagens. Ah, mas eu entreguei antes e tal, já passou, enfim, né? Aí vai entrando numa fila que vai sendo postado aos poucos para a gente poder fazer a alimentação, né? Então, a gente sempre tem conteúdo novo sendo postado a partir do que vocês já produziram. Os alunos estão perguntando do prazo. Para os alunos que estão fazendo redação e diagramação, que são alunos que começaram lá no B fase 1, o prazo é agora, do dia 2 a 20 de setembro. Para os alunos que estão começando agora, que estão fazendo produção e processos, o prazo daí é só em outubro. Então é importante, se vocês ficarem na dúvida, tem um calendário lá na página do PL, lá no final do calendário diz entrega do PL. Então é importante vocês estarem atentos a essas datas para que vocês não percam o prazo de postagem, tá? Quem perdeu o prazo de postagem tem solicitação de segunda chamada, mas daí é um serviço com taxa, daí já gera outros encargos, até vocês, claro, quem não conseguir pode solicitar. Mas essa data também está lá no calendário. Então, no calendário de vocês tem postagem do PL, solicitação de segunda chamada do PL e a entrega da segunda chamada. Então, fiquem atentos ali. Mas para essa turma que já está finalizando, é agora, no começo de setembro, mas tem até dia 20 ainda. Ainda tem um tempinho. Então é isso. Quem não começou a produzir ainda, né, tempo. corre, dá tempo, mas aí tomando todos esses cuidados aí, né? Então o prazo final é dia 20, daí depois, caso perca, aí tem a possibilidade da segunda chamada. O ideal não é fazer isso, né? O ideal é conseguir produzir aí dentro do prazo. Até porque depois começa o outro PL, né? Exatamente. Então, se vocês ficam prorrogando isso, acaba ficando com dois PLs para fazer ao mesmo complica. tempo. O Alexandro, o do desfile de 7 de setembro, ele falou assim, meu tema fala um pouco de patriotismo. Se eu usar as cores verde e amarelo no jornal, as cores da bandeira, fica exagerado fora do padrão? Então, fora do padrão não fica. A questão é assim, a gente trabalha muito com senso comum, né? Então, sempre que se fala de Brasil, sempre que se fala de comemoração do patriotismo, sempre que se fala da bandeira, a gente usa o verde e amarelo, né? É algo mais óbvio, é algo mais saturado, né? Pensando que a gente tem a composição das 4 cores, né? Se você, por exemplo, priorizasse o azul e o amarelo, né? Ou o branco e o azul, né? Algo que não seja apenas o verde e amarelo, porque ele fica muito chamativo. É igual o verde e rosa da mangueira, né? A gente sabe, você já relaciona diretamente aquilo, então é algo que é muito senso comum, né? Então, em termos de criatividade, é mais interessante você pensar num outro tipo de composição, colocar, assim, algo de um detalhe, né? Usando essas cores, mas não vai usar, por exemplo, o fundo todo verde, e daí uma moldura toda amarela, e daí a fonte, né? Porque senão fica muito relacionado, muito pesado a questão da relação com a bandeira, né? É algo muito, muito óbvio, vamos dizer assim, né? Não é que não posso usar, mas é isso, né? Fica sobrecarrega demais. Tem outras soluções que dá para encontrar pensando, né? Inclusive na composição da imagem, da foto que você vai tirar, né? Qual você vai colocar. E esse verde e amarelo pode aparecer na foto, né? Tem algum pedaço, uma coisa, tipo, alguma coisa da bandeira, a criança produzindo um cartaz ali, relacionando, né? Então, dá para fazer, enfim, não é algo que não dê, que seja inviável, né? Pensando na composição do mural, mas é aquilo, aí o verde e amarelo, você bate o olho, você já sabe que né, algo relacionado, assim, pode ser uma coisa um pouco mais sutil, tá? Para não ficar tão pesado. A Deiviane, ela falou que não entendeu o release do PL. Então, Deiviane, o release é do PL Assessoria de Imprensa. Hoje a gente está falando exclusivamente do Comunicarte.
tutoria interativa do PL de assessoria na próxima semana que quinta. vem, Daí a isso. gente explica um pouquinho mais isso só para não confundir os assuntos Isso, aqui. a gente sempre divide, né? Quando aparece lá PL, tutoria interativa do PL, não dá pra gente falar de todos, né? Porque a gente tem um tempo aqui curtinho, né? A gente, assim, repassa a estrutura. Então, cada encontro que a gente faz de um específico, né? Agora a gente está trabalhando só com Comunicarte, o de assessoria daí na semana que vem. E a Etienne, ela perguntou se pode escolher qualquer tema. Não sei se você está falando desse PL também, Etienne, mas no Comunicarte não. A professora até falou no início dessa tutoria que o tema tem que estar relacionado à cultura, à arte e folclore Isso. da sua região, exclusivamente da região de vocês. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Ele falou, o Alexandre, ele falou que vai usar então branco, azul e utilizar estrelas em verde e amarelo, por exemplo, lá onde fica o nome Comunicarte, sabe? Aquele cabeçalho. Exatamente. De repente fica destacar ali, né? Isso. Não destacar no jornal inteiro. Fica mais sutil, aparece, você marca a temática, né? Mas não fica algo tão pesado como... Porque normalmente quando a gente vê assim, algo que seja em formato de cartaz ou de mural, ele vem muito com fundo, enfim, ele acaba ficando... muito pesado. Dá para fazer, né, usar as cores, uma outra composição. Acho que fica bem bacana, pensando nessa questão do uso das estrelas, invertendo a ordem, né, aí das cores, né? E a Etienne, ela perguntou se pode falar sobre, eu não sei se vai caber nesse caso, mas sobre a identidade de gênero, transexual, se seria muito polêmico. Eu não sei se cabe nesse caso do Comunicarte. Então, nesse caso, aí ele é mais para o formato da Entreverbos, porque daí a gente está pensando em editorias, né? Então, a revista F trabalha com um tipo de editoria da cidade, mais da parte urbana, da socialização. O Comunicarte trabalha bem com essa parte de cultura artística, né? A Entreverbos trabalha com temas sociais, de cultura, né? Aí o esporte, aí você vai ter outras editorias para trabalhar. Ele não cabe, não é por ser um tema polêmico. Inclusive a gente tem textos que abordam isso, mas normalmente esse entra na editoria de cidadania da Entreverbos, tá? Então, quando você tiver... Isso, também, de comportamento também. Então, quando você estiver fazendo daí... outros PLs, você pode usar esse tema. Nesse caso, agora, o ideal é que você pense em alguma coisa relacionada a uma produção cultural da sua região. Eu até ia falar para a Etienne para guardar o tema, que realmente é um tema super interessante, não tem nada de polêmico, não. Tem que falar. E na Entreverbos tem exatamente essa editoria que fala de comportamento. E aí cabe, você vai poder explorar, fazer uma reportagem super legal. Na Entreverbos ainda usa... É uma reportagem que vocês vão ter que fazer com alguns links, com algumas coisas mais pro digital. Daí vai ficar bem bacana que você vai poder trazer outros temas dentro desse. Você pode produzir material bem interessante sobre isso também. Quando a gente fala assim da questão da temática, né, é porque cada veículo, cada formato nosso, ele atende a uma editoria, né, ele tem um formato específico. Então, essa é a única questão, esse tema não pode falar por causa disso, isso a gente não tem esse tipo de limitação, né, tem adequação ao que está sendo pedido daí aqui no formato. Daí o que acontece, já aconteceu, eu já corrigi trabalhos assim, que a estrutura está bem bacana e tudo, mas fugiu completamente a proposta temática. Aí, né, perde ponto porque não seguiu a estrutura do tema. E ela até perguntou isso agora, Etienne, se cada PL terá um tema sugerido. É bem isso que a professora estava falando. Não é nem que o PL tem um tema sugerido, a gente repensa o PL sempre para vincular em um dos nossos projetos. Exatamente. Então, a gente tem a revista F, tem o Comunicarte, tem o Marco Zero, tem o Portal de Notícias, tem depois o telejornal. Então, cada um desses vai ter que seguir um formato que a gente já tem pré-estabelecido. Então, para vocês se encaixarem nesse projeto, que muitas vezes os trabalhos são publicados, vocês precisam seguir a temática que é trabalhada nesse projeto. Porque todos eles têm um tipo de linha editorial, de abordagem, né, já proposta na estrutura do projeto. Então, a gente pensa cada um desses modelos do PL a partir desses formatos que a gente tem. É isso, então. Aqui é isso. Então é isso, pessoal. Qualquer dúvida que vocês tenham ainda, né? Vocês podem enviar pela tutoria, né? Depois a gente vai ter mais um encontro.
Não, Comunicarte? do Comunicarte, Da sim, próxima, para a turma que está né, começando. para a turma que está começando agora, nós temos gente mais um ainda tem encontro. mais- Então, assim, né, para quem já está na fase 2, já está encerrando, tem agora até o final de setembro, né? Manda as dúvidas para a tutoria. Para quem está começando agora, a gente vai ter mais um encontro ainda, né? E também, da mesma forma, manda as dúvidas, né? Consulta o material, a gente está sempre disponível aí. E daí, na próxima quinta-feira, então, assessoria de imprensa. E daqui tá? a pouco, que já são 15 para 7, Ah, às é verdade, 19 né? A gente horas, faz uma pausa aqui. só uma água, a gente tem um bate-papo com o coordenador. E daí são dúvidas gerais do curso, vocês podem... o foco é relatar a experiência de vocês do PL, quais são as maiores dificuldades que vocês estão sentindo nesse trabalho. Então, vocês vão poder falar isso diretamente com o coordenador também aqui ao vivo no Instagram. Então, daqui uns 15, 20 minutos, a gente volta ao vivo e aí um bate-papo com o coordenador do curso, ok? Então, até daqui a pouco. Tchau, tchau.